Olá pessoal, então nessa aula nós vamos aplicar tudo o que aprendemos até agora num estudo de caso, tá? Nós vamos realizar a inferência e a predição do desfecho processual em processos de segunda instância do TJSP, tá? Então, nesse estudo de caso, como em qualquer outro, nós geralmente seguimos algumas etapas metodológicas. Bom, as etapas metodológicas de um típico projeto de jurimetria envolvem o desenho do projeto, a operacionalização em variáveis mensuráveis, a análise de viabilidade, a coleta, a limpeza e organização desses dados, transformação dos dados, análise exploratória, análise inferencial e preditiva, cálculo das métricas de desempenho e, ao final, a publicação dos resultados, naturalmente com a interpretação também. Tá? Bom, o caso que nós vamos olhar envolve a prescrição da pretensão executória fiscal nos pedidos de redirecionamento em face do sócio diante da dissolução irregular da empresa. Bom, a situação típica é essa aqui. A empresa foi citada e posteriormente fechou as portas. Porém, só mais tarde a Fazenda Pública tomou conhecimento do fato. A Fazenda Pública ingressa com pedido de redirecionamento da dívida em face do sócio, mas esse contesta alegando prescrição, vez que transcorridos mais de 5 anos desde a citação ou tentativa de citação da pessoa jurídica. A divergência, a pergunta aqui que nós vamos levantar é: a divergência significativa entre as câmaras de direito público do TJSP em relação ao termo inicial da prescrição executória fiscal? Né? Algumas tendem a julgar em favor do contribuinte, outras em favor da fazenda. Então essa é a hipótese que nós vamos testar. Né? Então nós queremos saber se as câmaras de direito público e quais delas tendem a julgar em favor do contribuinte ou em favor da fazenda. E aí nós passamos para o desenho, tá? O desenho do projeto, ele busca identificar quais os elementos que explicam o desfecho processual em favor do contribuinte ou em favor da fazenda, tá? Uma vez que a pergunta da pesquisa envolve fundamentalmente a interpretação da lei sobre a contagem do prazo prescricional, as variáveis explicativas são os atores do processo, as normas e as decisões das cortes superiores. Bom, aqui é importante mencionar algo. Por que nós escolhemos também esse caso? Porque ele é um tanto mais fácil, tá, para coletar as informações que nós necessitamos. Há casos em que nós precisamos extrair elementos fáticos. Por exemplo, se eu estivesse analisando julgamentos sobre tráfico ou porte, por exemplo, eu fiz uma análise recente sobre os pedidos de desclassificação do tráfico para porte. Então, aí eu tinha que pegar quais o tipo de droga que foi apreciado, qual foi a quantidade dessa droga, quais foram as provas, quais foram os elementos de provas ali trazidos para a instrução e assim por diante. Então, é um pouquinho mais complicado. Nesse caso, não. Nós só temos que olhar para a interpretação e para as normas. Tá? Bom, e aí nós passamos para um passo muito importante, que é a operacionalização, que é a conversão daquela hipótese em variáveis mensuráveis. Bom, a primeira variável, que é relevante por si só, é a decisão. Quer dizer, ela foi provida ou improvida? É isso que nós queremos saber, se foi provida ou improvida. E aí, já de cara, nós estamos descartando aquelas respostas que não são essas duas. Por exemplo, pedidos prejudicados, processo extinto, anulado, convertido em diligência e assim por diante. O relator, porque é fundamental, porque é o relator que absorve uma série de questões como a interpretação da lei, a interpretação da prova e assim por diante. Tá? A Câmara, e de certa forma ela está bem conectada com o relator, porque a Câmara, né, ela serve como uma mediadora aqui do relator, né? O recorrente, a Fazenda Pública ou o contribuinte, e a competência tributária.
Por que nós incluímos a competência tributária? Porque pode ser tributo estadual, pode ser tributo municipal, e há interesse aqui em saber se esses tributos têm diferença aí significativa. Tá? A súmula 435 e o repetitivo 444. Tá? Nós vamos falar deles dois logo em seguida, mas a princípio outros temas poderiam ser incluídos aí, por exemplo, o valor da causa e tal, mas para efeito de pedagógico, nós preferimos manter somente essas variáveis, tá? Mas poderíamos sim, num caso concreto, num caso em que houvesse necessidade de ter resultados mais precisos, de incluir mais variáveis aqui, tá? Aqui o mesmo desenho em forma de DAG, tá? Agora o recurso repetitivo. O recurso repetitivo diz simplesmente que é necessário que o sócio-gerente, o infrator, tenha praticado um ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a fazenda contribuinte, contra a empresa contribuinte. Tudo bem? Tá? Então, na verdade, são duas situações que pode ocorrer a citação antes da dissolução irregular ou a tentativa de citação depois da dissolução irregular. Mas, de qualquer forma, em ambas situações, precisa verificar aí que houve um ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Bom, o que é importante aqui é a data. O julgamento foi 12/12/2019. Então, nós temos aqui, esse é um marco de referência. O que nós estamos acreditando é que houve decisões num sentido, tá? Antes desse repetitivo, e decisões no outro sentido depois desse repetitivo. Claro, foi em dezembro de 2019. Naturalmente, nós temos pouquíssimas decisões depois da publicação desse repetitivo. Tá? E a súmula 435. A súmula ela é autoexplicativa, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Em seguida, nós fazemos a análise de viabilidade. A análise de viabilidade, ela busca verificar se os dados existem, se eles estão disponíveis, se são coletáveis e, por fim, a qualidade desses dados também, que eu deixei de mencionar aí, mas a qualidade é importante saber nesse processo de análise de viabilidade. E, por fim, o que nós fizemos? Nós fizemos uma busca nesse processo de análise da viabilidade, entramos no site do TJSP e fizemos essa busca, redirecionamento e sócio. Tá? E, além disso, aplicando o filtro para incluir somente as classes processuais agravo de instrumento e apelação. A busca foi realizada em 11 de abril de 2020 e retornou 10.747 casos. Esse número é suficiente para uma análise inferencial e preditiva, vez que muitos casos serão excluídos posteriormente. Tudo bem? Bom, agora nós vamos passar para a parte mais operacional, então vamos deixar isso para a próxima aula.